Olá, seja bem-vindo ao canal Cultura e Fé Católica. Eu sou Marcelo e nós estamos agora dando continuidade à nossa catequese de adultos. Seja muito bem-vindo. Se por um acaso você ainda não viu o vídeo anterior a esse, ele vai estar aqui na descrição deste vídeo, tá certo? Então, no vídeo anterior, eu apresento um pouco do projeto, do curso que nós iremos realizar ao longo dessa catequese, tá? Hoje, neste vídeo aqui, praticamente nós já fazemos esse primeiro passo catequético. A catequese de adulto, ela é de extrema importância, principalmente em nossos dias. Hoje, nós percebemos que várias pessoas que já foram batizadas quando criança, em algum momento se desviaram, foram para outras religiões, seja ela qual for, e agora ela está regressando à igreja. Então, essa catequese, este curso é para você. Ou para você também que quer se aprofundar, que você nunca deixou a igreja, mas que quer conhecer um pouco mais, que deseja é, ter um pouco mais de contato com a instrução catequética, então este vídeo também é para você. Assim como para os demais catequistas, quem sabe nós podemos compartilhar um pouco mais de informação acerca da nossa fé, acerca da catequese. Então sejam todos muito bem-vindos. E se por um acaso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, isso é muito importante. Também é importante que você deixe um comentário, isso ajuda demais aqui no canal. Compartilhe com seus amigos e vamos então à nossa catequese de adulto. Bom, o tema catequético, ou a catequese em si, como nós conhecemos, ela está basicamente ali dentro do universo da religião. Ou seja, nós somos cristãos e, portanto, temos uma religião. Agora, é interessante nós percebermos e entendermos que a religião em si, ela é um fenômeno que acontece praticamente desde quando existe o homem. Então, o homem, ele sempre buscou dar explicações à sua existência, a fatos, acontecimentos, ou coisas até mesmo que ele não conseguia, digamos assim, analisar, então ele atribuía dentro do universo metafísico, tá? A metafísica, ela é algo, vamos explicar assim de um modo bem leigo, a metafísica, ela é algo que vai para além da matéria, por isso metafísica, tá? Ou seja, enquanto nós observamos aquilo que está na realidade material, aquilo que é palpável, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós sentimos, vemos, etc., isto está dentro do universo físico. Agora, aquilo que nós temos uma percepção diferente, olha, isso não se encaixa no meio material, né? Então nós colocamos ali na prateleira, vamos dizer assim, do metafísico, tá? As questões sobrenaturais, espirituais e etc. Então a religião, ela se encaixa dentro do universo metafísico. Então, vários povos tiveram experiências religiosas. Vários povos. Até mesmo antes de Abraão. Tá? Não é o tema da nossa catequese de hoje, mas já situando, né, quando nós formos falar sobre Abraão, havia outras religiões que estavam ali permeando o universo em que essa figura bíblica existia, ok? Dentro da catequese existe um mecanismo próprio para que se possa instruir. Então, a catequese ela tem um objetivo, a catequese ela tem uma finalidade, tá? Então, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, basicamente, o que é a catequese. Nós vimos que catequese, ela tem uma etimologia. A catequese, ela significa instrução e precisamente instrução oral. Então, qual é a definição de catequese?
é o ensino, tá, que nós precisamos aplicar, ou que nós aplicamos de uma forma sistemática a doutrina cristã. E qual é o objetivo da catequese? É justamente isso, é instruir, formar novos discípulos, formar pessoas que tenham conhecimento da história da salvação, que é o que nós vamos começar a falar nos dias de hoje, tá? E a sua importância é justamente apresentar, por meio dessa estrutura sistemática, dados da fé. Aquilo que compõe principalmente a fé católica, a fé cristã. E fazer com que as pessoas que estão interessadas vivenciem a fé. Santo Agostinho ele tem uma frase que diz: não é possível amar aquilo que não se conhece. Então, quanto mais nós conhecemos a nossa fé, quanto mais nós nos debruçamos a nossa fé, mais nós conseguimos, mais nós nos damos ao amor, a essa fé. Veja, nos damos ao amor, nos entregamos a este amor, certo? Então, veja, nós estamos falando de um aspecto dentro da doutrina católica, dentro da religião católica, certo? E neste universo, obviamente, nós iremos falar sobre conceitos que aplicam a fé católica, a fé cristã. Se nós estivermos debatendo, conversando com outras pessoas de religiões não cristãs, nós vamos nos deparar com alguns conflitos, mas também com algumas semelhanças que nós vamos entender ao longo da nossa catequese. Tá joia? Bem, e como eu também já havia comentado com vocês no nosso vídeo anterior, nós iremos falar, né, o método que eu quero utilizar com vocês é por meio da Sagrada Escritura e do Catecismo da Igreja Católica, tá? Então, a catequese, ela se dá por meio de um ensino, por meio da repetição, e isso eu gosto de fazer bastante, que é repetir várias vezes as mesmas coisas. Se vocês repararem e participarem da catequese, vocês irão perceber que eu estou sempre retrocedendo em algum assunto, trazendo ele novamente, porque nós, inclusive, aprendemos e guardamos essas mensagens por meio da repetição. Então, repetir a fé para nós mesmos e repetir a fé para outras pessoas nos ajuda, inclusive, a memorizar, a guardar, a absorver mais conhecimento. E a catequese ela vai se aplicar a elementos da fé, elementos que estão relacionados à fé cristã. Como eu havia comentado, inclusive, com vocês no vídeo anterior, nós estamos dentro de uma perspectiva em que as pessoas, elas precisam, principalmente, sobretudo os católicos, elas precisam se conscientizar que existe uma doutrina dentro da Igreja Católica. E essa doutrina, ela não é algo que foi inventado, ela foi algo que nos foi deixado. E por isso nós atribuímos isto à revelação. Esse termo revelação nos dá a entender que algo nos foi revelado. Como eu havia dito para vocês anteriormente, que havia outras religiões dentro do contexto, né, antropológico, por várias aspirações que os seres humanos possuem, o ser humano busca, então, elementos fora dele para que ele possa dar algumas respostas ou sua necessidade de atribuir a algo ou alguém o sobrenatural. Pois bem, dado isso que sempre esteve dentro do coração do homem e que foi perdido pelo pecado original, foi-nos dado a conhecer que sim, existe um Deus,
existe um Criador, e é o que nós vamos falar na nossa catequese de hoje, sobre justamente a criação. Assim, inclusive, como existe aqui elementos que você pode até mesmo encontrar em outras religiões, e a discussão aqui não é dizer se está certo ou errado, mas entender que dentro do ser humano sempre existiu uma aspiração do sobrenatural e que ele não pode ter surgido a um acaso, como, por exemplo, o ateísmo biológico diz, tá? Em que o homem ele surgiu meramente por condições que, por coincidência, se convergiram e acabaram resultando em tudo aquilo que nós conhecemos em nossos dias. Tá? Então, veja bem, e onde que isso culmina? E onde que isso termina? Isso termina justamente na história da salvação. Ora, se o homem se perdeu na criação, o homem, o mesmo Deus que nos criou, vem para nos salvar. Ele se revela, ele se apresenta e ele vem ao nosso encontro. Só que para que nós possamos entender a história da salvação, a gente vai começar mesmo do começo, tá joia? E é por isso que nós vamos falar a respeito da criação. Então, como disse anteriormente, a criação ela é um dado, inclusive, dentro do universo religioso antropológico. Existem várias religiões que possuem livros sagrados, e nesses livros sagrados você vai encontrar, por exemplo, a criação, inclusive algumas semelhantes a o que nós temos no livro do Gênesis, como, por exemplo, a criação do ser humano da deusa Nuwa, ou Nuva, que é uma história dentro da mitologia chinesa, mas eu não vou me aprofundar nisso aqui, tá? Eu vou falar sobre isso, inclusive, em um outro vídeo que vai estar disponível dentro da minha comunidade de membros. Então eu já convido a você, se você quiser tornar-se membro, seja muito bem-vindo, porque você vai ajudar bastante o canal. Bem, então, existiram formas dentro da antropologia religiosa, explicações para a natureza humana. E, obviamente, dentro do universo religioso cristão e até mesmo judeu, nós temos uma forma também de explicar como é que o homem surgiu. Contudo, existem particularidades que existem dentro da nossa religião que nós não vamos encontrar em nenhuma outra religião, ok? Por exemplo, a vinda do próprio Deus, né, ao homem, e não o contrário, né, o homem ir até Deus, mas Deus vir até o homem. Mas isso é só uma breve explicação, tá certo? Bem, então vamos entender o contexto da criação do homem. O homem, ele foi criado por Deus, né? O homem, ele tem uma natureza criada. Ele tem uma natureza que foi desejada por Deus. A criação, ela possui ali 7 passos. E aqui eu estou me referindo ao livro de Gênesis, óbvio, né? Eu não vou ler o livro de Gênesis, o texto de Gênesis, justamente para que a nossa catequese ela não se torne maçante aqui, tá? Mas veja, no primeiro dia, Deus cria a luz separando das trevas, tá? Então, Deus cria a luz e separa das trevas. No segundo dia, céu e águas. Deus separa as águas do céu da terra, formando a atmosfera e os oceanos. Isso aqui é interessante porque nós temos uma visão de uma cosmogonia, tá? A forma como se enxergava o universo,
a forma como se vê o universo. Tá? Existem várias explicações acerca de cosmogonias de formas antropológicas também, a forma como se via o universo, a forma como se via o mundo. Então, cosmogonia refere-se justamente à visão que se tem do universo, a sua estrutura física, como que era dividida. Então, temos céu, tem terra, tem mar, e assim por diante. Então, existe uma cosmogonia aqui judaica e ela vai sendo cada vez mais conhecida dentro do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, nós vamos ver a mansão dos mortos. A mansão dos mortos faz parte dessa visão cosmogônica que os judeus, os hebreus, eles tinham acerca do universo, acerca do mundo. É como se abaixo mesmo da Terra houvesse ali um lugar reservado para os mortos. Mas vamos continuar. Bem, acerca disso tudo, nós temos também uma relação que é feita justamente com a criação entre a luz e Deus. Porque Deus em Deus só pode haver luz. Em Deus só pode, não há nada encoberto em Deus. Ok? É claro, a gente pode dizer aqui, Deus é infinito, Deus é impossível de nós querermos entender Deus, etc. e tal. Mas Deus, ele se revela, então tudo aquilo que está revelado está claro, compreende? Então, separa-se aqui a luz das trevas. Nós não temos aqui, por exemplo, uma negação da realidade de Deus. Ao contrário, nós temos aqui o seguinte: Deus, ele é perfeito e, portanto, sendo ele perfeito, tudo ele ilumina. Tudo é visto por meio dele. Tudo fica claro por meio dele. E uma coisa também que nós precisamos observar é que Deus é anterior à criação, ok? Deus, ele não parte do princípio da criação, certo? Então nós costumamos utilizar termos para dizer, olha, Deus existia antes da criação, mas isso é uma forma de dizer, porque existir implica em algo que antes não existia e passou a existir. Mas isso é só uma forma de dizer que Deus sempre existiu. Deus não tem começo. Nunca houve um momento em que não houvesse Deus, certo? Por que eu fiz esse parênteses em relação à luz e à treva? Porque veja que só no quarto dia é que Deus vai criar o Sol, a Lua e as estrelas. E nós sabemos que o Sol, a Lua e as estrelas, elas iluminam. Essa luz, inclusive, dentro da teologia católica, pode ser dito também que essa luz que Deus cria anterior aos luzeiros, Sol, Lua e estrela, são os anjos, são portadores de luz. Tá? Bem, e então no quinto dia, Deus cria as criaturas marinhas e as aves. No sexto dia, Deus cria os animais terrestres e os seres humanos. E veja que eu coloquei aqui em asterisco, né, a palavra muito bom. Porque se você pegar o livro de Gênesis, se você for pegar e ler, você vai perceber que em cada momento em que Deus vai criando, em cada momento que Deus cria, é dito o seguinte: Deus viu que era bom. Mas quando Deus cria o homem, é dito, e Deus viu que era
muito bom. É justamente isso que nos faz distinto de toda a criação. Toda a criação. Imagine todo o universo. Eu, você e todas as outras pessoas, não importa quem seja, é superior a toda a criação. Não que nós sejamos divinos, certo? Mas nós somos aquele pelo qual Deus preparou tudo antes para depois nos colocar. Imagine, por exemplo, vocês que estão esperando um filho nascer, o que você faz? Né? Eu vou ser pai daqui a alguns dias. Então você prepara roupa, você prepara quarto, você compra berço, você prepara todo o ambiente para que aquele ambiente seja propício para aquilo que você mais ama, que no caso, em relação a Deus, somos nós. Então Deus cria o ser humano e a ele é dado uma dignidade, a dignidade de sermos chamados a ser filhos de Deus. Neste momento, somos criaturas de Deus. Depois nós vamos ver pela história da salvação esta filiação, essa participação de nós, criaturas, da participação à filiação divina. Então, quando Deus ele termina e cria o homem, ele diz, e viu que era muito bom. Pois bem, continuando ainda, nós vamos observar que quando Deus ele cria o homem e a mulher, ele diz, façamos o homem a imagem, a nossa imagem, como nossa semelhança. E eles dominem sobre os peixes do mar e as aves do céu, os animais domésticos e todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus, ele dá toda a criação para o homem. Mas eu quero chamar a atenção sobre o façamos. Ora, por que este façamos? Por que está no plural? E aqui nós temos duas vertentes, né? Uma vertente em que Deus, que é uno, mas também é trino, dialoga, né? Vamos dizer assim, conversa, se comunica, vamos dizer assim, de uma maneira humana, para que nós possamos entender, com a realidade da Trindade, dizendo que o homem será como o próprio Deus, em semelhança, não igual, em semelhança. Então, o homem, em semelhança, ele é como Deus. Mas semelhante em quê? Porque nós não somos capazes de criar nada, nós não somos Deus. Só Deus pode criar. Só Deus pode fazer algo além da própria natureza, daquilo que já foi criado. Nós temos aquilo que é material e nós temos aquilo que é sobrenatural. Deus não tem limite a isso, porque foi ele que criou. Então veja, essas duas realidades em que Deus fala consigo mesmo, por meio relacionando aqui a Santíssima Trindade, é uma vertente. A outra é que Deus dialoga com os anjos. Tá? Havia dito para vocês anteriormente lá que Deus separou treva e luz, e que essa luz pode também ter sido os anjos que foram criados, certo? Anterior ao homem. Bem, continuando, nós podemos ver o seguinte: o que é esta semelhança? Semelhança que nós temos em relação a Deus. A razão e a liberdade. Veja, Deus, ele é um ser
consciente e é um ser inteligente. A gente está utilizando aqui adjetivos que são propriamente humanos, mas é porque nós precisamos dialogar com isso. Então veja, Deus ele é inteligente e possui plena sabedoria. Da mesma forma nós temos a razão, nós temos a capacidade intelectiva de raciocinar. Isso é semelhante a Deus. E nós temos a liberdade. Deus nos criou livre. Deus é plenamente livre. Deus ele nunca é forçado a nada. Então nós temos a liberdade. A nossa liberdade, ela precisa ser direcionada à vontade. A nossa vontade, ela não é nem boa e nem má. Agora, a nossa vontade, ela pode direcionar as nossas ações. Então, quando eu tenho vontade de algo e decido fazer por aquilo, aí o ato de fazer é que pode ser bom ou mal. E nós só podemos fazer isso porque nós temos liberdade. E essa liberdade, ela foi declinada por conta do pecado original. Mas, a princípio, a nossa criação é semelhante a Deus por conta disso, tá? Nós temos uma alma imortal. Deus, ele não é imortal. Deus, ele é eterno. Ou seja, não tem princípio e não tem fim. Nós somos imortais. Nós temos um começo. O nosso começo ele inicia na concepção. Ou seja, quando os nossos pais, né, por meio ali da fecundação do óvulo, nós passamos a existir e naquele momento é infuso uma alma. E ali, então, há uma alma imortal. Os animais não possuem alma imortal. Não há um céu para animais, para cachorro, papagaio, periquito, ok? Então nós temos uma alma imortal. E isto é semelhante à eternidade de Deus, ok? Veja, nós não somos eternos, nós vamos para a eternidade, que é o próprio Deus. E somos chamados à santidade, porque Deus é santo. Sede santo como o vosso Deus é santo, diz as Escrituras. E também Deus nos deu o domínio da criação. Então, nós temos domínio à natureza, nós usufruímos da natureza. É por meio da natureza que nós adquirimos o nosso alimento, sustento e tudo mais aquilo que nós precisamos. E é claro que nós precisamos agir com responsabilidade às questões da natureza. E aqui, quem sem querer ser um militante ecológico, não é isso, tá? Mas é claro que nós temos que ter responsabilidade à natureza, por quê? Primeiro, que a natureza foi criada pelo próprio Deus e foi nos dado a nós, ok? Então, portanto, nós podemos e devemos dominar a natureza. Assim como Deus governa tudo o que existe, tudo aquilo que ele criou, assim também nós devemos governar, nós devemos dirigir toda a criação, toda a natureza. Ok? Bem, nós não fizemos a nossa oração inicial ao longo aqui dessa catequese, e por aqui eu já termino, tá? Mas eu gostaria de convidar a você a fazer uma oração junto comigo, certo? Para que nós possamos pedir que o Espírito Santo possa nos orientar, que nós possamos guardar esse conteúdo, que nós possamos vivenciar ele ainda mais e estudar. Se você não entendeu alguma coisa, volta o vídeo, reveja, anote. Eu pedi para que você fizesse essa catequese justamente com um bloquinho de notas, um caderno com a Bíblia do lado, porque isso é importante. Ok? Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima catequese, fiquem com Deus.